Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe o vosso dia. Vamos continuar a nossa série em A Prisão de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre Pedro ter negado Jesus. Vamos tentar compreender um pouco este texto. Vamos fazer a leitura, João 18, a partir do verso 15, e depois nós vamos ler também do 25 ao 27. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido por todos. Ele é encontrado em Mateus 26, em Marcos 14 e em Lucas 22. Cada um dos textos tem uma particularidade, mas que se conectam. Primeiro nós temos que entender que quando João escreveu o Evangelho, contando a história de Jesus pela sua ótica, pela visão que ele viu, pelo que ele presenciou e pelo motivo que ele escreveu, os outros evangelhos já tinham sido escritos e já haviam compilações deles indo de cidade em cidade, porque João escreve aproximadamente entre 89 até 93 depois de Cristo, né? Então, provavelmente já tinha aí quase 30 anos que os outros evangelhos já estavam sendo utilizados como meio de pregação nas igrejas, ou até mesmo de ensino e assim por diante. Então, João quer mostrar uma ótica diferente, uma ótica na qual Jesus é Deus. Ele quer mostrar que Jesus tem a mesma essência que o Pai, que ele é Deus. Por isso que a forma dele apresentar o Evangelho é diferente dos outros evangelhos. Pois bem, nós vemos aqui que João relata que Pedro tenta defender Jesus, no qual ele tenta atacar um soldado, corta a orelha dele e Jesus o repreende. Após Jesus o repreender, Jesus diz assim: Olha, eu não beberia todo o cálice que o Pai quer que eu beba, então eu não vou cumprir a vontade do Pai. E se entrega. E se entrega. A maioria dos teólogos que eu acompanho, eles apresentam que a atitude de negação de Pedro não foi por medo de ser preso aonde ele estava, mas foi por decepção. Decepção porque o seu mestre, aquele no qual ele esperava que enfrentasse os romanos, enfrentasse as autoridades religiosas, que tomasse o poder, que fosse o rei dos judeus realmente, ele se entrega para ser açoitado, ele se entrega para ser condenado. Só que Jesus, o propósito dele não é esse, o propósito dele é salvação. Ele virá como um rei, vencendo para vencer, como diz em Apocalipse. Mas não era nessa vinda. Mas os discípulos ainda não entendiam isso.
E Pedro era um deles. Pedro não entendia isso. E Pedro achava que a luta deveria ser armada. E ele se decepciona. Aqui fala que um discípulo tinha acesso ao pátio onde Jesus estava sendo julgado, sentenciado, falsamente, erroneamente, criminosamente. E fala, não fala o nome desses discípulos, mas a maioria dos teólogos adiciona como sendo João, falando de si mesmo sem usar o seu próprio nome. E ele consegue acesso para Pedro. Quando ele entra, a criada olha para ele e fala assim: peraí, você não é um deles? Não, não sou. Pedro diz assim. Depois ele vai se aquecer na fogueira. Alguns falam: olha, você não é um daqueles? Não, não sou não. Aí outro fala assim: mas eu acho que eu vi você lá no Olival, no Getsemane. Não. Em alguns textos diz: eu não conheço esse homem. Pedro diz assim. Veja bem, meus irmãos. A decepção, ela causa rejeição. E aqui aconteceu isso com Pedro. Quando você confia demais em algo e isso não acontece, isso causa uma decepção. Mas nós não deveríamos jamais nos decepcionar com Cristo, porque as promessas que Ele fez para nós são promessas verdadeiras e promessas que vão cumprir. Mas muitas vezes nós não entendemos as promessas do Senhor para nós e nos decepcionamos porque achamos que Ele nos abandonou ou não foi justo conosco. E na realidade nós não estamos fazendo a leitura correta do reino de Deus. Pedro fez isso. Pedro não fez a leitura correta do reino de Deus. Pedro não fez a leitura correta do que Jesus ensinou para eles. Pedro criou uma expectativa que não era a que Jesus passou para eles, e isso trouxe decepção. E ele chegou ao ponto nessa decepção de dizer que não conhecia Jesus. Quando o galo canta as 2 vezes, após Pedro ter negado 3 vezes, em Lucas diz que o Senhor fita os olhos em Pedro. E Pedro sai dali e chora amargamente. Chora amargamente. Meus irmãos, eu quero deixar aqui um recado para nós. As suas expectativas, elas têm que estar ligadas corretamente à palavra de Deus e o que o reino de Deus quer para nós, como igreja. Porque se as suas expectativas estiverem na sua pessoa, no seu eu, no seu egoísmo, na sua ótica de visão apenas para si, você vai ter decepções. Jesus tem uma ótica espiritual e universal. Nós não temos. Então confie fielmente no que o Senhor tem de projeto para o reino e você está dentro desse reino, para que você não gere uma expectativa que dê a você essa decepção que deu a Pedro. Que você olhe para Jesus sabendo que Ele pode fazer, que Ele faz e que Ele fará, mas que também Ele pode não fazer e não te atender, mas que ao mesmo tempo que Ele toma um sim ou toma um não, Ele está fazendo aquilo para o meu propósito, para o seu propósito, para o propósito do reino de Deus e para o propósito dele, do Senhor. Então, não tome a atitude de Pedro. Não fique decepcionado porque hoje não aconteceu algo que você queria que acontecesse. Mas creia que o Senhor tem um propósito maior sobre isso que não aconteceu. E não viva decepcionado. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, santo é o teu nome, bendito é o teu nome. Cremos no Senhor. Cremos no teu poder e na tua graça. Nos ajude a caminhar e a confiar no Senhor. Em nome de Jesus,
nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra seja aplicada em nós. Eu oro pelos enfermos, eu oro por aqueles que estão precisando de libertação. E peço ao Senhor que esteja visitando-os por meio deste vídeo e deste áudio. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno para todos vocês e Deus vos abençoe.